Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouco sobre o fator de impacto do JCR, né, do Journal Citation Report. O nosso grupo é composto por mim, João Luiz, por Lucas Lopes, por Igor Cauê e pelo Herbert Bruno. Inicialmente, né, a gente traz um pouco sobre uma introdução, né, desse fator de impacto, que é tão importante para que a gente possa avaliar, né, as contribuições das revistas dentro do mundo científico, né, as informações que elas disponibilizam para que a gente possa conhecer, né, um pouco mais sobre a biologia, né, a ciência no geral. Bom, o que é esse fator de impacto? Ele é publicado pelo Journal of Citation Reports, né, desde 1972, e ele identifica a frequência média com que um artigo de um periódico é citado em um determinado ano. Né? Ele faz um cálculo, e conforme esse cálculo, ele dá um peso para aquele determinado periódico. Por exemplo, os mais famosos, a Nature, a Science, todos eles têm um fator de impacto alto, e isso significa que são confiáveis e trazem boas informações. E como é que isso é calculado, pessoal? Ele pega, né, um número de citações de um periódico no ano pelo número total de artigos publicados nos 2 anos anteriores. E um exemplo disso é se a gente considerar um X e um Y para fazer esse cálculo e mostrar como esse fator de impacto ele é dado, né, por esse Journal Citation Reports. O X, nesse caso, ele seria o número de vezes em que os artigos publicados em 2020 e 2021 foram citados em um periódico indexado durante 2022. Então, a gente quer saber, né, o fator de impacto dessa revista no ano de 2022. E o Y seria o número total, né, de artigos publicados em 2020 e 2021. Opa. E 2021. Então, o fator de impacto, né, de 2022, ele seria a razão, né, a divisão entre X e Y, desses 2 anos, o número de citações desses 2 anos, né? E daria aí o fator de impacto do ano seguinte. Aí aqui a gente tem para a nossa realidade, né? Como acessar o fator de impacto, né, desse Journal Citation Reports para os alunos da UFPB. Outras instituições têm também as suas próprias formas, né, de ter acesso livre a esse fator de impacto, as revistas, né, e tantos outros documentos importantes para a nossa formação. E a UFPB não fica para trás, né? Ela tem o seu próprio Proxer, né? O seu próprio buscador livre para os alunos da universidade. Né? Todos os alunos que estão cadastrados, né, com acesso livre à instituição, né, que tem lá a sua matrícula ativa, ele consegue ter acesso a esse Proxer. Então, o aluno vai lá no seu buscador comum e digita Firefox UFPB Download, né? E o primeiro link ele vai direcionar para essa tela que eu estou mostrando aqui, tá? Deixa eu colocar um laserzinho aqui, ó. Vai aqui para essa tela e é só clicar em baixar o Firefox da UFPB e esse Firefox vai ser efetuado o download automaticamente. Logo depois vai aparecer uma tela similar a essa aqui, né? Que é o acesso aos portais de pesquisa da instituição, onde você vai colocar o seu link de usuário e a sua senha. Né? E a partir disso, vai ser possível o acesso a tantos periódicos da CAPES, quanto outros sites, né, que são pagos pelas instituições, né, os responsáveis, né, pelos formandos das instituições, eles dão essa contribuição para que os alunos tenham maior acesso, né, aos conteúdos científicos. E aí, após inserir, né, todas as informações de acesso, você vai ter esse layout aqui, né, do Firefox, e vai ter acesso também a todos os periódicos, tá, científicos mais importantes dentro da nossa instituição, né, dentro do mundo científico, do mundo acadêmico. Para ter acesso, né, especificamente ao Journal Citation Reports, você vai acessar o portal de periódicos CAPES, né, para que você tenha acesso inicialmente, né, ao cadastro lá e possa buscar por esses fatores de impacto e pelas revistas. Né? Então, a gente vai lá no periódicos CAPES e vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela, para o cadastro, é necessário que acesse, né, o CAF,
que é a Coordenação Acadêmica Federal, né? Aliás, que é a Comunidade Acadêmica Federal, e aí, acessando aqui, né, é só clicar nesse acesso CAF e vai abrir essa tela, onde deve-se inserir as mesmas informações de cadastro do SIGA. O mesmo que você utilizou no início para entrar no Firefox, é o mesmo também que você vai entrar aqui. Coloca aqui um exemplo, o meu, né, o meu login e a senha. E aí vai clicar em acesso, né, e após clicar em acesso, vai aparecer toda a liberação para tanto buscar por assunto, tá vendo aqui em acervo? Você pode buscar por assunto, por lista de bases, por livros, né, por periódicos e assim vai. Nesse caso, a gente precisa pesquisar por lista de bases, né? Acesso à lista de bases. É só clicar aqui, ele vai direcionar para essa lista de bases. Inicialmente ele explica o que é essa lista de bases, né? São tipos de conteúdos científicos e artigos, livros, né? Referências, estatísticas, enfim. Aqui é só digitar JCR ou, por extenso, Journal Citation Reports, e aí você clica em enviar. Quando você clica em enviar, você vai ter, né, disponível logo de cara aqui o JCR, né, que ele é indexado na Clarivate, né, Analytics, que é uma plataforma em que ele está lá dentro. Aí você clica, né, nesse linkzinho azul e aí vai ser direcionado diretamente para a plataforma, né, para a área inicial lá, né, do Clarivate, que está indexado o Journal Citation Reports. Aqui, né, você vai ter acesso tanto às informações de cada uma das revistas, né, como categorias, editoras, regiões em que elas estão com as suas centrais, né, desenvolvendo as pesquisas e tudo mais. Então, inicialmente aqui, né, na tela inicial, pesquisar por revista, né, pelos journals. É só clicar, né, aqui e aí vai ser direcionado para essa tela em que você vai ter disponível os indicadores, né, que você pode configurar da forma que você está querendo entender, né, uma determinada revista, né, uma determinada categoria e assim por diante, né? Aqui nessa setinha aqui a gente tem disponível os indicadores, né? Tem um fator de impacto e tantos outros, pode utilizar como base para determinar qual revista você vai querer publicar um determinado artigo. Aqui, né, tem os filtros em que você vai poder indicar por país, né? Vai poder indicar por categoria de pesquisa e assim por diante. E aqui na base de cima, né, nessa abazinha superior aqui, a gente tem as categorias, as editoras e as regiões e países, né? Vendo primeiramente aqui nas categorias. As categorias eles vai mostrar, né, quais são as categorias de pesquisa que cada uma das revistas estão inseridas. Primeiramente tem as clínicas, né, de medicina, né, as revistas que estão dentro da área de medicina, depois a gente pode ver outras relacionadas a diversos tipos de ciências. Lá dentro da biologia, a gente tem várias revistas também que estão dentro dessas categorias. As editoras, né, aqui que fazem a publicação das revistas, né, a Springer Nature, que ela é responsável pela Nature, e tantas outras, né, que têm suas revistas lá sendo publicadas. Logo depois, aqui em países e regiões, a gente tem quais são os países, né, que são responsáveis por um fator de impacto, né, mais significativo, os Estados Unidos, a Inglaterra, né, e outros mais, que têm revistas de alto impacto, né. Agora que João já mostrou pra gente como funciona o fator de impacto e como você pode acessar ele, e ele falou algumas coisas sobre o JCR também, que é o item que gera esse fator de impacto pra gente, né, publicado pelo Clarivate. E agora a gente vai ver alguns exemplos de como isso funciona na prática numa revista bem famosa que é a Science, que está aí há pouco tempo, desde a década de 80, no caso 1880. E a gente vai ver alguns exemplos do que o JCR apresenta pra gente sobre essa revista. O primeiro, que é o mais importante, provavelmente, que é o cargo-chefe do JCR, que é o fator de impacto, o professor até comentou essa manhã que o fator de impacto da Science é 47. Mas isso é um dado do ano passado, no caso 2021.
esse ano já saiu o dado, no caso, que engloba 2020 e 2021, e o fator de impacto da Science aumentou aí em quase 15 pontos, e agora é 63,7. E o JCR também apresenta para a gente um gráfico que mostra, por exemplo, todos os fatores de impactos recentes nos últimos 4 anos, no caso, 5, 4 anos. Que desde 2017, por exemplo, que o fator de impacto estava ali um pouco acima de 35, como pode ver em 2020 estava exatamente 47, como o professor mesmo falou, e agora ele aumentou novamente e foi para 2021. E isso tem vários impactos, e a gente vai falar um pouco deles quando a gente for ver outras métricas, que o JCR também fala. E uma coisa que eu já atento logo agora é, a gente pode observar que nesse Journal Impact Factor, sem citações, sem autocitações, ele diminui um pouco o volume, né? Que é 63,202. E isso se dá porque o JCR ele se propõe a analisar também o quanto a revista está se autocitando e ignorar um pouco essa parte, porque se a revista estiver se autocitando demais, ele supõe-se que a revista está fazendo aí uma maracutaia para poder aumentar o próprio fator de impacto, e aí isso é mal visto, por razões óbvias, né? E como pode ver, o impacto das autocitações da Science são mínimos. Ele diminui aí em 5 décimos o fator de impacto, que não é nada para quem tem 63,7, que é um dos maiores fatores de impacto. Acho que talvez seja o maior que tem. A Science só compete com a Nature, né? Então talvez seja o maior fator de impacto aí. Além do fator de impacto, a gente também tem o Journal Citation Indicator, que é uma métrica normalizada que vai fazer o seguinte: ela pega todas as revistas da área que você quer, no caso da área da revista que você está investigando, e ela coloca tudo na média e transforma isso em 1. Então, a média do JCI, do JCI, das revistas é sempre 1. E aí, a partir daí, você vai calcular o quão influente é a revista. Ou seja, se uma revista tem um JCI de 1,5, significa que ela publica 50, que no caso a quantidade de citações que ela recebe é 50% a mais do que a média de revistas. Então, se você publica uma revista de 0,8 no JCI, significa que ela tem 20% a menos de citação do que a média das revistas. No caso, a Science tem 10,16, significa que ela é 1000%, mil e um pouquinho por cento mais citada do que a média das revistas da área dela, que é um absurdo. E você também tem o dado de citações totais. Aqui, por exemplo, a Science teve ela mesma citada, no caso, por outras revistas, só 883.834 vezes. E, como todos os dados que a gente pode ver aqui, o JCR, ele deixa a gente ver os anos passados, né? Tipo, desde 2017, no caso, né, se você for acessar agora, o quanto isso mudou. E aí eu queria tentar justamente para o JCI, o primeiro dado aqui, que a gente viu, por exemplo, que aumentou muito, né, o fator de impacto. Porém, a diferença do fator de impacto, da quantidade de citações entre a Science e as outras revistas não aumentou tanto assim de um ano para outro. Ou seja, por exemplo, você pode ver que de 2017 para 2018 o JCI dela é quase igual, de 2018 para 2019 ela dá uma pequena reduzida, 2019 para 2020 de novo, e só em 2021, que no caso é o dado de agora, ela volta a subir, ou seja, ela volta a ficar com uma distância maior entre outras revistas. Isso significa o quê? Que, já que a gente pode ver aqui, que o fator de impacto dela se manteve igual e subiu em 2020 e depois em 2021. Significa que, apesar de ela estar aumentando muito o fator de impacto dela, as outras revistas da área também estavam aumentando, estavam acompanhando ela, na verdade, e só em 2021 ela teve realmente esse aumento exacerbado, que é quase 15 pontos, né? É muita coisa. Em relação à distribuição de citações, ele também permite você ver a distribuição de citação que foi feito dentro do database do JCR. E aí você vai ver quantas tem de review, quantas tem de full paper. Isso aqui é um gráfico
um pouco mais complexo, então é um pouco mais pessoal, porque você vai passando o mouse e ele vai dando informações adicionais em cada etapa dessa. E aí não vou ter como mostrar aqui, mas aí ele tem muitas informações em relação a os detalhes dessas citações que foram feitas e estão no banco de dados do JCR. O JCR também apresenta pra gente o que a revista tem de itens nela que são open access, que são livres para qualquer pessoa acessar, né? Sem ter que pagar nada e etc. E tem três tipos de open access, que é o Gold, o que precisa de uma inscrição e outros, no caso. E como pode ver, a Science, ela publicou mais nesse outros, que ele nomeia de não citáveis, apesar de que ele diz que existe citação aqui do lado. E, no caso, ele também avalia as citações que fizeram da revista. No caso, tipo assim, nesse lado esquerdo a gente pode ver os itens que foram publicados, então tem os 2.401 itens que são open access, que foram publicados pela Science, e no caso do lado direito a gente consegue ver o quanto esses itens foram citados. Então eles foram citados 97 mil vezes 366, e no caso isso representa 1,3% da citação total da revista, né? Que é bem pouco. Mas também é mais do que a quantidade de open access que ela tem, né? É, além desses fatores, a gente também tem como ver no JCR um rank por fator de impacto. Então ele vai colocar as revistas que você tem e a revista todas as revistas que existem na área, no caso da Science, a área que a gente escolheu foi a ciências multidisciplinares, e ela ficou no topo, obviamente, com 97,95%. Por cento. E ele também divide em quartis, que no caso seriam a cada 25% isso muda, e obviamente a Science ficou no primeiro quartil, que é o quartil mais importante, o de maior fator de impacto. E também tem um gráfico de ranking, não pelo fator de impacto, mas pelo JCI, ou seja, aquele dado que eu falei, que é o normalizado, né? Que a Science tem 10, alguma coisa. E ele fica mais ou menos no mesmo canto, mas aumenta um pouquinho para 98,88%. Significando que a diferença entre ele entre a Science e as outras revistas é muito grande, né? O JCR também apresenta pra gente as meias-vidas dos artigos, das citações que são feitas nela e das citações que ela faz. E a gente pode ver também o número total, né? E a proporção, por exemplo, de números de autocitações para citações por outras revistas. E a gente pode ver também o número de citações que ela fez para outras revistas e o número de autocitações que foram feitas para ela, por ela, no caso. E já dá pra ver uma diferença grande, né? Tipo, de 879 mil, 4 mil não é uma coisa muito grande, é uma proporção muito baixa, né? Mas de 57 mil, 4 mil já é pra 57 mil, 4 mil já é uma coisa que influencia, né? E isso vai influenciar um pouco e vai ter algumas consequências em relação a como o fator de impacto opera. 2020 e 2019 foram os anos que foram utilizados para esses dados que a gente está vendo agora. E as estações, no caso, vão até 2021. No caso, ele está falando dos artigos das estações, né? E quando eu falei em relação a por que, é que isso modifica, a gente vai ver por que, é que a proporção de autocitação pode ser complicada. A gente vai ver agora, por exemplo. A gente está vendo aqui as relações entre revistas, né? Entre a Science com outras revistas. E no caso seria a quantidade de citações e a proporção por revista. Aqui a gente está vendo quais as revistas citaram a Science. Por exemplo, a gente pode ver que uma das maiores citadoras da Science é a Nature Communications. E a gente tem, por exemplo, a Nature também como influente. A gente tem com a Science Report também da UK, né? Com 11 mil citações, também sendo bem influente, mas a gente vê uma distribuição muito agradável, muito boa de muitas revistas citando a Science. Isso também não se aplica tanto, acho que quando a gente vai ver o que é que a Science está citando. Por exemplo, a gente vê uma proporção muito maior da Science citando ela mesma. Quando a gente vê aqui a Science é só uma bandinha roxa pequenininha, né, comparado com o resto, mas quando a gente vai ver quem ela está citando, é uma proporção grande. E por que que eu acho isso complexo? Porque a Science, ela pode se dar ao luxo de citar ela mesma
numa proporção relativamente grande, quase 25%, acho, uns 20% eu diria, visualmente, né, olhando esse gráfico. Porque é uma revista muito grande, então muitas revistas citam ela. Mas se isso fosse uma revista pequena, isso poderia ser mal visto, uma vez que essa autocitação poderia estar influenciando muito no fator de impacto dessa revista. E aí isso é algo que é assimétrico para revistas muito grandes e para revistas muito pequenas. A Science tem esse luxo, revistas pequenas talvez não tenham. A gente tem outras métricas, a gente tem como acessar a database de itens citáveis, a gente pode ver a média por diff, que é o fator de impacto mesmo da revista. A gente pode ver também as contribuições por organizações, a gente pode ver as contribuições por região, isso eu acho muito interessante, porque, por exemplo, você vai ver quais as organizações que mais contribuem com a Science. E é a Liga Europeia de Pesquisa, de Universidades, a Universidade da Califórnia, o sistema de universidades, né? A Harvard, a Universidade Francesa, outra Universidade Francesa, Massachusetts, então, o Instituto de Tecnologia, e você vai ver região, mesma coisa, né? Obviamente, Estados Unidos é o maior contribuidor, Inglaterra, Alemanha, vai um pouco para a China, mas aí volta para a Europa, na França, Canadá, Suíça, aí a Austrália também um pouco ali para a Oceania, né? Mas o que é que eu quero dizer? Tipo, que a Science, querendo ou não, ela parece dar uma preferência para uma publicação norte-americana e europeia. E talvez essa preferência seja só um reflexo do quanto de ciência é investido nesses países, né? Quando a gente vai ver o investimento do Brasil, acho que cheguei a 4 bilhões, e o investimento da União Inglesa, da União Britânica, é 10 vezes mais que isso, né? 40 e poucos bilhões esse ano, se não me engano, foi ano passado. E a gente vê o investimento talvez dando retorno em publicações numa das maiores revistas do mundo, provavelmente a maior revista do mundo. Mas a gente também vê um pouco realmente pouca diversidade no princípio mundial, porque a gente vê, como o professor mesmo disse, revistas internacionais, né, que publicam em vários locais, parece um pouco restrito a, a locais de muito valor econômico, muita possibilidade econômica e pouca contribuição de países de terceiro mundo. Além disso, a gente tem outros fatores importantes que o JCR, que complementam o JCR, que, por exemplo, a gente tem o Eigenfactor Score, que ele vai medir o número o número de vezes que um artigo foi publicado nos últimos 5 anos foram citados, que pelo JCR, ou seja, por 5 anos, o número de citações. A gente tem o Normalize Engine Factor, que é basicamente esse fator da Engine Factor redimensionado para o número total de periódicos de JCR a cada ano, é uma coisa mais progressiva. A gente tem o Article Influence Score, e ele determina a influência média dos artigos no período nos primeiros 5 anos após a publicação dele, que é muito parecido, por exemplo, com o 5-Year Impact Factor, que é basicamente um fator de impacto, só que ele calcula 5 anos desse fator de impacto, né? Para você calcular o quanto o artigo influenciou por um pouco mais de tempo, né? E a gente tem também acho que talvez tenha ficado cortado, mas é o índice de imediatez, Immediacy Index. E ele calcula basicamente quantas citações uma revista teve, no caso o artigo é citado, por um ano só. E como a gente sabe na ciência, para publicar, geralmente demora, e às vezes demora meses, né? Então ele calcula basicamente o quão urgente foi o artigo, o quanto esse artigo modificou o cenário de publicações no mesmo ano que ele foi publicado, né? Com uma coisa mais urgente. Eu achei meio estranho, mas também um dos mais interessantes. Eu quero tentar também que o JCR ele tem várias medidas, ele mostra muitos dados para gente, mas alguns órgãos utilizam mais só o fator de impacto para calcular, por exemplo, as seleções ou para calcular a qualidade, e talvez isso seja interessado de ser repensado. A gente vê que tem vários fatores que podem influenciar e que isso poderia ser repensado dentro da perspectiva de órgãos brasileiros, que é a nossa realidade, né? Muito obrigado.